Em continuidade às exposições da manhã de hoje, convidamos ele que vai falar sobre mediunidade e a busca da autoiluminação. Convidamos o palestrante do Rio Grande do Norte, representante da instituição federativa desse estado, o nosso querido amigo e professor também, Igor Mateus. Queridos irmãos, queridas irmãs, caríssimos companheiros que fazem o movimento espírita paraibano, um grande abraço no coração de todos, os nossos cumprimentos que trazemos do nosso estado, que está aqui juntinho, estamos juntinhos, não é? Apertando os nossos laços lá do Rio Grande do Norte. Cumprimentamos as nossas queridas irmãs Giselda, a Ana Tereza, cumprimentando elas, cumprimentamos também todos os trabalhadores dessa Federativa Espírita do Estado da Paraíba, a nossa irmã Josi, que nos trouxe as primeiras reflexões dessa manhã e que nos auxiliou bastante no andamento da nossa exposição. Trazemos o abraço afetuoso dos nossos queridos Éden Ernesto, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a nossa queridíssima Sandra Borba, vice-presidente, e também de todos os trabalhadores da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e de todos os queridos confrades do movimento espírita do nosso estado. É uma satisfação, uma alegria mesmo estar aqui de volta. No ano passado, nós recebemos carinhosamente o convite para estarmos aqui no segundo encontro. Foi uma experiência fantástica. Nós ainda vínhamos para cá, eu e minha esposa, comentando que ainda nos lembrávamos das emoções que nós vivenciamos no encontro do ano passado. E aí já naquele momento a nossa Ana Tereza nos fez a convocação para que a gente pudesse retornar, prontamente atendida. Foi a exposição mais antecipadamente marcada, com um ano de antecedência. E na hora em que o convite foi ratificado, nos trouxe muita alegria e felicidade de estar novamente aqui, juntamente com todos vocês, para tratar de um tema por demais complexo e nem por isso mesmo tão relevante para as nossas vidas. Sem querer tirar o meu time de campo logo de início, não pretendemos esgotar um assunto que por si só é tão vasto. Mesmo quando nós pensamos em observar a questão da mediunidade e a questão do processo da busca da autoiluminação do ser, utilizando para isso essa poderosa ferramenta que é a faculdade mediúnica, sob a ótica da obra de Joana de Ângeles. Mesmo assim, nas nossas pesquisas, nos deparamos com um horizonte vastíssimo de reflexões que nós podemos e devemos fazer. E nós vamos trazer aqui só algumas passagens e algumas reflexões que nós julgamos importantes para que, plantando essa semente nos corações dos queridos companheiros, e rogamos a espiritualidade que nos abençoe nesse sentido, cada um de nós que nos encontramos aqui reunidos possamos estender essas nossas mesmas reflexões, essas meditações sobre a importância da mediunidade como uma grande ferramenta capaz de realmente nos conduzir nesse processo, nessa busca pela autoiluminação. A tecnologia tem dessas coisas, mas eu brinco dizendo que a gente se mete a mexer um pouco com essas questões tecnológicas, porque eu não sei como será a nossa próxima reencarnação do ponto de vista moral. A gente está fazendo um esforço, né, relativo ao longo dessa existência para tentar melhorar um pouquinho, mas não sei se seremos bem-sucedidos nisso. Uma certeza eu tenho, que a próxima reencarnação se dará num planeta cientificamente mais evoluído, intelectualmente mais evoluído. Então a gente brinca dizendo que se mete a mexer com essas coisas de PowerPoints, laptops e projetores, para ver se na próxima reencarnação a gente não chega assim tão zerado, né? Que talvez, quem sabe, na próxima encarnação, num lampejo de memória, a gente relembre como a gente fazia as apresentações e diz: meu Deus do céu, como a gente era atrasado, utilizava ainda um computador, utilizava um projetor para fazer com que as nossas ideias, limitadas por um espaço, não é, de tela,
pudessem ser transpostas para as demais pessoas. Então, é assim que a gente vai seguindo. Nosso amigo ali vai ser o nosso médium de intermediário, então, para que a apresentação possa surgir. E aí, as primeiras reflexões que nós trazemos, e que na realidade já foram comentadas por Josi, eu vou só reforçar um pouco mais, o momento extremamente propício que nós vivemos no que se diz respeito à divulgação doutrinária espírita. Principalmente porque nós estamos mergulhados desde o ano passado em momentos comemorativos. O primeiro deles, representado ao longo de todo o ano de 2010 pelas comemorações ao nascimento do nosso querido Chico Xavier, o centenário de nascimento de Chico Xavier. E aí o movimento espírita todo se direcionou nos seus mais variados eventos para que homenagens a esse grande espírito que reencarnou no nosso planeta e no nosso país pudessem ocorrer. E aí, findo esse ano comemorativo, nós temos agora em 2011 outro motivo para celebrarmos, outro motivo para comemorar, que é o Sesc Centenário do Livro dos Médiuns. 150 anos dessa maravilhosa obra que está aniversariando e que quer de todos nós um grande presente de aniversário. Vocês sabem qual é? Que nós nos debrucemos sobre ele, leiamos o Livro dos Médiuns, mas acima de tudo, meus caros amigos, que a gente se disponha a estudar essa maravilhosa obra, que no dizer do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, é a bússola que foi apresentada para o sadio exercício da mediunidade. E nós, vejam só a nossa pretensão, atualizamos um pouco a frase de Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que, além da bússola, é uma outra ferramenta talvez mais moderna. Para chegar aqui na Federação Espírita do Estado da Paraíba, nós não confiamos na nossa memória do ano passado. E nem no ano passado nós também não confiamos na memória que não tínhamos ou em indicações. A gente utilizou um instrumentozinho fantástico, que quando eu era criança eu nunca imaginava que pudesse existir, chamado GPS. Vocês acreditam que eu coloquei o nome da rua e o número, o endereço da Federação Espírita da Paraíba, e o danado do GPS me trouxe exatamente para a frente desse prédio? Fantástico isso, não é? Então eu brinco dizendo, olha só a minha pretensão, meus amigos, atualizando um pouco a frase, parafraseando Manuel Filomeno de Miranda, que o Livro dos Médiuns, então, agora para todos nós que somos médiuns, no exercício das nossas faculdades mediúnicas, é o nosso GPS. É o nosso GPS. Porque ele nos conduz, porque ele nos direciona, porque ele nos dá as orientações. Vá por aqui, vá por ali, vire à direita, lá na frente a 200 metros, entre à esquerda. Ele nos dá a rota que nós precisamos seguir. Então, 2010 foi o ano do medianeiro, o ano do tarefeiro, o ano do ceifeiro, do grande modelo que nós temos a seguir quando nós pensamos em mediunidade. 2011 foi o ano do roteiro. O ano do roteiro. Mas é só mesmo reflexão inicial para reforçar esse momento que nós vivemos. Para começar mesmo, eu gostaria que vocês me permitissem então já fazer a primeira imitação à nossa querida Josi. Ela me permitiu ali nos bastidores que a gente utilizasse algumas coisas que ela trouxe, que talvez inconscientemente, sei lá, eu não tenho a explicação psicológica, a gente roubou, né? No bom sentido, na hora que estávamos fazendo a nossa apresentação. Talvez a gente sintonizou, não é? E aí algumas frases vocês vão ver repetidas, como não poderiam deixar de ser. Mas eu vou imitá-la logo de cara, contando primeiramente uma história. Contando uma história. Ela contou uma historinha, eu também, às vezes, gosto de contar umas historinhas. E a história que nós vamos contar é a história de um menino que nós vamos conhecer com o nome de Renato, ou mais carinhosamente podemos chamá-lo de Renatinho. Renatinho, reencarnado filho da Daisy e do Luiz, os pais.
que logo no início aí da primeira idade infantil se viram diante de uma prova difícil para todo pai e para toda mãe. Eles perceberam que o Renatinho apresentava uma doença. Era uma doença relativamente grave, meus caros amigos, na cabecinha do Renatinho, talvez a nível cerebral, enfim. E em determinado momento se viram diante de um grande dilema, um dilema que efetivamente nenhum de nós deseja passar no curso de uma encarnação. Ter que tomar uma decisão dificílima, qual seja a de fazer uma cirurgia na cabecinha de seu filho, para que ele pudesse então, a partir daquela cirurgia, talvez ter a sua moléstia curada. Mas uma cirurgia dessa natureza trazia também inerentes às suas complicações. E agora então se viram os pais, sobretudo o pai, a quem pesou mais a decisão final, escolher entre fazer a cirurgia e arriscar que o seu filho tão querido desencarnasse, talvez em virtude da própria cirurgia, ou não fazer a cirurgia sabendo que os prognósticos da medicina também não eram favoráveis e caso ela não fosse feita, o risco da desencarnação também aconteceria. Olha só que decisão para esses pais. E eles decidiram então, naquele lampejo da esperança, confiar na medicina e empreenderam então a cirurgia. E talvez pela imagem que eu projetei, vocês já saibam qual foi o desfecho dessa nossa história. Triste, feliz, bom, isso tudo é uma questão de referencial. Nas nossas ciências exatas a gente fala muito sobre a questão do referencial. E aí então, pressentindo talvez cada um de vocês, o fato é que o nosso Renatinho desencarnou depois da cirurgia. E aquele pai, sobretudo aquele pai, ficou extremamente conturbado com aquela situação, além da dor da perda do filho, sentindo-se culpado, como se tivesse sido ele quem tivesse dado o veredicto para a desencarnação do seu filho. Um processo de culpa talvez muito natural. Quem de nós não talvez mergulhasse dentro desse mesmo processo? E o sofrimento se estabelece naquela família. Mas eis que em determinado momento, não sei de que forma, esse pai e essa mãe encontram o medianeiro, o tarefeiro, o ceifeiro que nós trouxemos e que foi motivo de comemorações durante todo o ano que passou, Chico Xavier. E através então da mediunidade de Chico Xavier, eis que o Renatinho ressurge através de uma pequena carta que permitam-me, meus caros amigos, ler a partir de agora. Querida mãezinha Deise e querido papai Luiz, abençoem-me. Sou trazido pelo meu avô Ponciano para reafirmar-lhes que estou melhorando. Não quero vê-los amargurados, como se me houvessem perdido. Tudo aconteceu conforme as determinações de Deus. Mãezinha, lembre-se de quando você me ensinava a fitar o retrato de Jesus e me pedia para repetir o nome santo. Não poderemos esquecer as nossas orações de mãos postas. Desde o tratamento difícil, refletia em Jesus e na vontade de Jesus. Peço ao papai Luiz não se impressionar, como se fosse ele o autor da decisão da medicina. Quem nos obrigou a aceitar as providências em que nos envolvemos foi a minha doença, que estou aprendendo aqui com o avô Ponciano e com o vovô Luiz a receber como sendo a minha dívida. Por enquanto, não sei onde a fiz. Vejam só que coisa maravilhosa. Quanta doutrina espírita dentro de uma carta.
Por enquanto, não sei onde a fiz. Mas muita gente perde a memória para recuperá-la depois. E devo ser uma dessas pessoas que não se recordam de muitos acontecimentos trancados na retaguarda. Peço dizerem a nossa Tati que não morri. Peço dizerem a nossa Tati que não morri. E que espero aprender muito do que vejo em nosso campo de moradia, a fim de auxiliá-la mais tarde. Querida mamãe Daisy e querido papai Luiz, chegou o momento de traçar o ponto final. O avô Ponciano me convida a encerrar esta carta de saudades, e é com muito amor que os revejo ao meu lado e que lhes posso repetir aqui, nesta folha de papel, que sou o filho que os ama cada vez mais. Renatinho. E essa, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos, é apenas uma das muitas, com certeza posso dizer, centenas de cartas trazidas através da mediunidade só do nosso querido Chico Xavier, onde muitos pais e muitas mães, a exemplo do Luiz e a exemplo da Daisy e também o Renatinho, seres que se amam e que se viram momentaneamente separados, uns permanecendo no lado de cá e outros tendo que ir para o lado de lá. Foi através de mensagens como essa e muitas outras que esses espíritos puderam se reencontrar. E talvez, penso eu, que refletindo apenas sobre a grandeza dessa mensagem, na sua singeleza, na sua linguagem tranquila, de uma criança que, com certeza ajudada pelos seus avós, atesta sobre a imortalidade da alma, talvez a gente já pudesse aqui descer, terminar a nossa palestra, encerrar a nossa exposição e deixar os queridos irmãos digerindo esse conteúdo e percebendo o grande poder que a faculdade mediúnica tem nas nossas vidas. Mas nós vamos insistir então em falar um pouquinho mais. Talvez a gente corra o risco de tirar a beleza da mensagem, mas nós trouxemos algumas reflexões. A primeira delas, buscando já a Joana de Ângeles, imitando Josi mais uma vez, não poderia deixar de ser, é uma das mais belas definições que nós encontramos e comentávamos sobre isso ali nos bastidores da mediunidade. Então, para que vocês fixem esse conceito, a gente vai permitir repeti-lo novamente. Está lá no livro Jesus e Vida. Jesus e Vida. Os títulos das obras são emblemáticos, todos eles. E aí Joana vem nos dizer, nessa imagem que eu também gosto muito, porque mostra ela ali junto com Kardec. Inclusive o próprio Divaldo diz que em 2 ocasiões nós temos mensagens de Joana de Ângeles na codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, sobre o pseudônimo de um espírito amigo ou um espírito familiar, é alguma coisa dessa que agora nós não nos recordamos. Uma delas também, se a nossa memória não nos traz, sobre a paciência, pois procurem no Evangelho. Então ela vem nos dizer que a mediunidade é uma ponte. Não haveria, na nossa modesta opinião, um conceito melhor, mais objetivo e ao mesmo tempo mais poético para que nós pudéssemos pensar a respeito da mediunidade. Uma ponte através da qual os imortais, aqueles que não morrem, retornam à convivência com as criaturas reencarnadas. E no retorno então dos imortais para a convivência com as criaturas reencarnadas, eles podem adverti-las, como muito bem fazem os espíritos e como muito bem faz Joana de Ângeles nas suas muitas mensagens psicografadas através da mediunidade do Divaldo Franco,
muitas vezes nos advertindo, nos dizendo: meus irmãos, vamos trilhar pelo caminho do bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, às vezes fraternalmente, como também é característica dos espíritos nobres, dando puxãozinho de orelha na gente, não é? Mas quando fazem isso, sempre com a aplicação de uma anestesia local, para que a gente não sinta tanto a dor do puxão de orelha. E o que seria de nós, seres reencarnados nesse planeta, não fossem as advertências, os conselhos, as orientações que nós recebemos da espiritualidade, através dessa ponte. Através dessa ponte. Como se com ela, nós que estamos aqui no plano material, pudéssemos subir a ponte. O pessoal que vem lá do mundo dos espíritos caminha por essa ponte também, e no meio da ponte nós nos encontramos e nos damos um abraço. Como aquele abraço que a gente deu aqui no início, ainda na preparação para o nosso evento. Mas muito mais do que adverti-las, e principalmente se a gente relembra a carta do Renatinho, confortando-as. E é através desse conforto, dessa consolação, que renasce com toda a pujança o conceito da doutrina espírita de que ela é o Consolador prometido por Jesus. Porque não há como sentir o coração acalmado, apacentado, diante do sentimento da perda de um ente querido, quando nós temos a possibilidade de saber, através de uma dessas muitas cartas que ocorrem cotidianamente nesse nosso mundo, de que eles continuam vivos, de que a separação é apenas transitória e que, acima de tudo, o sentimento do amor permanece. Como se nós tivéssemos feito uma viagem. Por exemplo, para estar aqui nesse evento, nós fizemos uma viagem, eu e minha esposa. Minha mãe ficou lá na nossa cidade natal, assim como os pais da minha esposa também ficaram lá. Eles estão ressentindo a nossa ausência, mas eles sabem que a gente volta. Então, embora fique aquela saudade pela perda do contato, a certeza do reencontro reconforta os corações, preparando-as para a sobrevivência após a morte, nos dando as orientações, nos dando um avant-première de como é o mundo dos espíritos, de o que nós encontraremos quando nós chegarmos lá. E pasmem, meus caros amigos, sinto muito ser portador de uma notícia tão triste nessa manhã. Triste? Quem sabe? Mais uma vez, tudo depende do ponto de vista, mas todos nós que estamos aqui e aquelas pessoas que não vieram também, vamos desencarnar. Que coisa, não é? Olha, é verdade, eu posso assegurar para vocês, todos nós que estamos, sem exceção, nós vamos desencarnar. E aí, quando nós desencarnarmos, nós vamos chegar lá no mundo espiritual. Creiamos ou não, acreditemos ou não, é a nossa realidade primeira. Retornaremos à pátria espiritual, a de origem. E através da mediunidade, os bons espíritos vêm e nos fazem uma caridade fantástica. Através das obras, por exemplo, de André Luiz e de tantos outros espíritos. Eles nos mostram como é o lado de lá. Para que quando a gente chegar lá, a gente não se sinta tão deslocado, né? Assim, né? Como diz aqui o ditado popular, bem nordestino, feito cego em tiroteio. Não, a gente já vai ter tido, pelo menos assim, uma noção de como é. Uma noção do que nos espera. Então, tudo isso são coisas que a mediunidade nos faculta. E por tudo isso, então, nós verificamos como a mediunidade, através de exemplos tão simples, é efetivamente uma grande ferramenta de iluminação. De iluminação da humanidade, como a Josi falou, também pescando algumas de suas palavras. Onde nós, enquanto medianeiros, enquanto intermediários, enquanto médiuns, interagindo então e trazendo a mensagem, o consolo, a advertência e a preparação do mundo espiritual, recebendo essas luzes, nós as distribuímos para o nosso semelhante. Um processo de iluminação do outro, como foram iluminados seguramente pela mediunidade do Chico Xavier, o Papai Luiz, a Mamãe Daisy e o próprio espírito do Renatinho. Iluminação do outro. Mas espera aí, Igor, se não me falha muito a memória,
o título da nossa palestra é a mediunidade e a busca da auto-iluminação. E como é que você está falando da iluminação do outro? É porque existem questões que nós necessariamente precisamos considerar. E uma das questões que nós precisamos considerar é que, pensando então na mediunidade como essa ponte entre o plano dos espíritos, entre o mundo espiritual e o mundo corporal, e pensando então nos médiuns como se eles fossem efetivamente essa ponte, permitindo o encontro dos dois planos, como ponte, o medianeiro, como instrumento de ação da espiritualidade, ele deve buscar ser a melhor ponte possível, para que a mensagem do plano espiritual alcance o mundo material sem tanta mácula, sem tanta interferência, para que a luz clareie da melhor forma possível, considerando nisso as nossas muitas dificuldades. Então, a ponte, o médium que exercita a faculdade mediúnica, tem necessariamente nesse processo de iluminação do outro um grande desafio para si próprio, qual seja o de melhorar-se, o de ser conclamado a operar em si mesmo esse processo de transformação para melhor que ocorre no outro por seu intermédio. Um grande desafio, então, que se estabelece para todos nós que caminhamos no terreno da mediunidade é procurar oferecer os melhores recursos para que a espiritualidade possa continuar estendendo sobre a terra o seu consolo, as suas advertências, os seus conselhos, a sua voz compassiva e doce que acalma e alivia os nossos corações. O nosso foco, meus caros amigos, e se nós relembrarmos o exemplo dos grandes médiuns da humanidade, grandes não no sentido da produção de fenômenos simplesmente, mas grandes levando em consideração a moralidade, estranhamente por contradição grandes a partir do momento em que se fizeram pobres de espírito, conforme o Evangelho nos assevera, nós vamos verificar que todos eles são reconhecidos por esse fato. O fato de direcionar a luz para o próximo, o fato de estarem preocupados com o outro, o fato de quererem realmente seguir a orientação de Jesus e colocar a candeia sobre o alqueire para que ele possa iluminar a todos. Uma preocupação então que se direciona para o próximo, para o outro, mantendo então o foco do seu trabalho, o foco dos seus esforços, o foco de todo o seu processo de construção e de trabalho no campo da mediunidade direcionado para o semelhante. Porque existe um perigo na atividade mediúnica que nós temos que considerar. É que na hora em que a gente inverte esse processo e direciona o foco para nós, a gente corre um risco enquanto médiuns. E o risco que nós corremos é de nos ofuscar, é de cegarmos momentaneamente. Quando uma luz muito forte se direciona para nós, a gente por um instante perde a capacidade de ver. E no nosso plano, então, mediunidade deve ser sempre foco direcionado para o semelhante, nunca para si mesmo. Quem nos traz exemplos valorosos dessa inversão de foco é o Espírito André Luiz na sua obra Os Mensageiros, quando ele conta o caso de 5 médiuns que fizeram exatamente isso. No lugar de utilizar as suas potencialidades mediúnicas em favor dos semelhantes, utilizaram apenas para a satisfação dos seus próprios interesses. E retornam para a espiritualidade com um triste veredicto. Triste por um lado, feliz por outro, que é o veredicto do aluno imprevidente na escola. Quando chega no final do ano diz assim: meu filho, infelizmente você está reprovado. Vai ter que repetir novamente a lição. Agora, estranhamente, quando a gente deseja o processo de iluminação interior, a gente tem que modificar um pouco os nossos parâmetros e apagar a própria luz. Estranho isso, não é? Estranho isso. Apagar a nossa própria luz.
significando com isso exatamente o que Jesus falava quando falava dos pobres de espírito, quando nos recomendava a questão da humildade, mostrando para a gente que a nossa preocupação deve ser o outro. Apagar a nossa luz para que a do outro brilhe, porque na hora em que a gente faz isso, o nosso caminho vai ser iluminado. Na hora em que a gente direciona só para a gente se ofusca. Mas na hora em que eu entrego um pouquinho para o meu semelhante, por um processo natural de reflexão continuada, aquela luz retornará para mim na quantidade que eu preciso para seguir adiante. Então é preciso que nós consideremos isso. Consideremos essa necessidade. E por isso então que todo o nosso foco a partir de agora vai ser para mostrar que o processo nosso de iluminação necessariamente não pode prescindir do outro. E aí vejamos o que Joana de Ângeles nos diz sobre isso numa mensagem belíssima que foi trazida por Divaldo em Assis, na Itália, no ano de 2009. Ela vem nos dizer, através dessa mensagem, que a autoiluminação é também a mais eficaz maneira de compreender os outros. O ser iluminado compreende que não se pertence. O ser iluminado compreende que não se pertence. E que todo esforço em favor do próximo e do mundo no qual se encontra faz parte da sua vida. É escopo da sua vida, é necessidade da sua vida. Foi para isso que nós viemos. Foi para isso que nós viemos. Mais à frente a gente mostra por quê. Mas continua a mensagem Joana nos dizendo: desperto para a realidade da vida imortal, o candidato à iluminação interior, que somos todos nós que nos encontramos aqui reunidos, né? Todos nós somos candidatos a esse processo de iluminação interior. E o que é que nós devemos fazer? Devemos avançar trabalhando os sentimentos. Trabalhando os sentimentos. E desenvolvendo a compaixão pela vida e por todos os seres sencientes, de forma que o amor domine as paisagens do coração. O amor, o imbatível amor de Joana de Ângeles, sempre presente nessa mistura, porque não há como imaginar o processo de crescimento, de evolução, de conquista da plenitude, numa palavrinha também muito usada por ela, sem que esse sentimento esteja presente nas nossas vidas. E aí nós relembramos a orientação magna do Evangelho: como construir o amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Orientação do Cristo. Então, meus amigos, é relevante isso. E é muito mais relevante se nós considerarmos uma realidade. Permitam-me fazer a vocação a um momento muito feliz da minha infância. Era um momento em que a gente lá em casa ligava a televisão e assistia os desenhos animados do Pequeno Príncipe. Eu não sei se talvez alguns de vocês fizeram isso. Eu não perdia um desenho animado do Pequeno Príncipe. Era fantástico. E aí, nessa obra magistral de Saint-Exupéry, em determinado momento nós vemos o Pequeno Príncipe ali no seu mundinho, seu planeta, só dele, né? Só ele vivia lá. Quer dizer, só ele não, porque mesmo nesse mundo isolado que só comportava um encarnado, existia ali uma flor com quem ele mantinha uma relação, às vezes brigavam, né? Era um negócio muito complexo, era um relacionamento mesmo. Precisava que o Pequeno Príncipe regasse ali a flor, dedicasse-lhe a ela. Até no mundo idealizado por Exupéry, na história da ficção, a solidão completa não existe. Agora vejamos nós. Se nós verificarmos só aqui quantas pessoas se predispuseram a sair das suas casas e a estar aqui compartilhando de momentos como esse de reflexão. Quantos que talvez temendo a chuva, não puderam estar presentes ou por dificuldades de locomoção. Quantas pessoas estão aqui reunidas, mostrando exatamente isso. Às vezes quando lá em Natal a gente vai no shopping center, sempre me impressiona ver a quantidade de pessoas. E aí nós ficamos pensando, meu Deus do céu, cada um com as suas vidas, com os seus momentos evolutivos, com seus problemas complexos, com as suas soluções. Cada um é um mundo interior.
e esses mundos então se acotovelam, porque nós somos, conforme diz o livro dos Espíritos, seres gregários. A nossa constituição, o nosso DNA, se é que nós podemos dizer assim, foi feito para que nós vivêssemos em sociedade. Como diz o jargão popular de agora, todo mundo junto e misturado. Porque é assim que tem que ser. Porque é assim que tem que ser. Não vivemos no planeta do Pequeno Príncipe. Não vivemos. Não vivemos. Vivemos num planeta Terra cheio de bilhões, sei lá quantos bilhões de habitantes nesse mundo. E se Deus age dessa forma, é porque Ele quer que a gente conviva, que a gente se ajude, que a gente efetivamente conquiste esse sentimento do amor entre cada um de nós, considerando-nos então como irmãos, como filhos de um mesmo Pai. É o que Joana diz então, numa obra que não poderia faltar, não pode faltar em nenhuma palestra onde você pretenda falar realmente alguma coisa do sentimento do amor, dentro, mesmo considerando a questão da mediunidade, que precisa desse sentimento. Aí a gente vai lá no amor, imbatível amor de Joana. E ela nos diz que somos do parecer que o sentido, o objetivo, o essencial, olha só como ela reforçou, o sentido, o objetivo, o essencial é a autossuperação das paixões, a autoiluminação, para bem discernir o que se deve e o que se pode fazer para harmonizar-se em si mesmo. Só que para harmonizarmos-nos conosco mesmos, precisamos necessariamente harmonizarmos-nos com o nosso próximo, com o grupo social no qual nos encontramos, para que aí nós possamos então harmonizarmos-nos com a vida, com a natureza, com Deus. Vejam a profundidade da mensagem de Joana de Ângeles. E principalmente essa necessidade se faz premente no terreno da mediunidade, quando nós consideramos então o intercâmbio mediúnico, sobretudo quando a gente olha para dentro de nós, e verificando então que Divaldo Franco agora diz lá numa obra fantástica, Diretrizes de Segurança, que a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Aí é que se forma o link, a junção entre a prática mediúnica e o sentimento do amor ao próximo, da devoção e o processo de iluminação do ser iluminando o outro. Quando nós consideramos que faculdade mediúnica, que potencialidade mediúnica é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. E aí nos diz Divaldo, bênção de Deus, que nos faculta para que nós possamos manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio mediúnico, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio, e percebam a parte final que nos diz muito respeito. O equilíbrio para que nós possamos resgatar com proficiência os débitos adquiridos nas reencarnações anteriores. E quem de nós não os tem na nossa condição de espíritos em processo evolutivo, perfectíveis em essência, mas ainda não perfeitos ou imperfeitos, num processo de construção, num processo de autoiluminação, num processo de crescimento, de autoconhecimento. Todos nós, então, encontramos na mediunidade uma grande ferramenta capaz de nos auxiliar nesse processo, quando nós nos preocupamos em servir. E para isso é preciso que a gente apreenda as lições. Me chamou a atenção um belo dia desse, assistindo uma das muitas palestras de Divaldo, e ele colocava como médium, que para nós é uma referência, que em determinado momento, conversando com Joana de Ângeles, ela disse assim: olha, não pense que as mensagens que eu transmito através da tua mediunidade são para os outros. Elas são para você. Elas lhe dizem respeito. Agora, como elas também podem ser úteis a outras pessoas, eu permito que você divulga.
divulgue, mas você é o primeiro cliente e você tem que ser sempre o primeiro cliente. Absorver essas orientações como necessidades suas. E aí, como elas podem ajudar outras pessoas, eu estou deixando você ir divulgando. De repente, outras pessoas também podem fazer esse mesmo processo. Então, o grande desafio se refere a nós mesmos. A nós mesmos. Porque quando a gente fala, estuda e lê sobre o Evangelho, é comum a gente fazer isso, projetar sempre no outro. E aí, de repente, quando está fazendo o Evangelho no lar, lá em casa, diz: olha, fulano, essa passagem aqui é para você, tem a sua cara. Parece que os espíritos hoje vieram aqui só para lhe dar esse puxão de orelha. E aí eu fico imaginando a espiritualidade lá do outro, dizer: meu Deus do céu, é para ele, e ele não percebe. Então é preciso que a gente tenha consciência também da nossa grande responsabilidade como alqueires, como pontes, que precisamos então transmitir luz, distribuir luz, mas que precisamos iluminarmos-nos por dentro dessa perspectiva, sermos o melhor possível, procurarmos ser o melhor possível. Sigamos adiante, está lá em diretrizes de segurança. Principalmente, e por isso, Joana de Ângeles então nos adverte, dizendo que mediunidade não é apenas campo experimental. Mediunidade não é apenas campo experimental, com laboratório de fórmulas mágicas. É solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal. Outro livro emblemático, Espírito e Vida. Percebam então, 2 ingredientes fundamentais na construção então desse nosso processo de crescimento e de autoiluminação no campo especificamente da mediunidade, mas que vale para a nossa vida toda, em todos os aspectos: sacrifício e renúncia pessoal. E aí, quando nós pensamos nessas 2 palavrinhas, não nos vem outro exemplo melhor para vestir esta frase, para trazer uma imagem que a represente melhor para nós, do que novamente retornamos às homenagens ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Esse ano nós tivemos uma oportunidade valiosa. Não sei, talvez grande parte de vocês também tenha tido. Nós tivemos a oportunidade de ir mais uma vez às salas de cinema. E nas salas de cinema, talvez por isso, mergulhados nessas reflexões, foi que a gente foi trazer a mensagem do Renatinho, que não faz parte do filme, mas de que ilustra a ideia básica do filme As Mães de Chico Xavier, que é a questão da mediunidade. Confesso para vocês, meus caros amigos, que foi uma excelente terapia, fantástica. Uma terapia maravilhosa. Sabem qual foi a terapia que nós fizemos? Foi a terapia do choro. Nossa, fantástico. Era eu de um lado e a minha esposa do outro. Em determinado momento a gente se entreolhava, não sabia quem estava chorando mais. Mas foi um choro bom. Foi um choro que lavou a nossa alma por dentro e que fez com que a gente tivesse um grande sentimento em tudo isso, que foi o sentimento de gratidão. Gratidão a Deus por muitas coisas. Gratidão a Deus por talvez nesta encarnação ainda nós não termos precisado, embora é uma questão de tempo, nós sabemos, passar pela dor da perda de um ente querido. Assim, muito próximo. Não tivemos ainda essa prova. Vamos ter, sabemos disso. Gratidão pela existência de um homem fantástico como Chico Xavier. Um grande modelo para que nós pudéssemos segui-lo e seguir também a Jesus Cristo, o maior modelo. Gratidão pela oportunidade de sermos espíritas, sem demérito das outras manifestações religiosas, por essa maravilhosa doutrina nos facultar condições para interpretarmos a vida de uma forma mais abrangente. Gratidão pela faculdade mediúnica, por essa maravilhosa ponte a partir da qual o consolo e o alívio se fazem presentes na terra. Por tudo isso nós choramos e por muito mais. E
E por isso nós nos lembramos do filme. Não para fazer vocês chorarem aqui, podem ficar tranquilos, talvez até sorriam, mas porque não dá para imaginar exemplo melhor de sacrifício e de renúncia pessoal que não do Chico. Por isso a gente vai trazer um pequeno trechinho do filme, para que a gente possa prestar atenção. É o próximo slide. E as costas? Ainda dói? Quase nada. Não negue. Nada que as orações e uma indicação correta não resolvam. Chico, por favor, não vá à casa da prece hoje. Ué, o que me impede? Sua saúde que não dá conta. Você hoje não comeu quase nada e ainda passou o dia inteiro brigando contra essa dor que eu vi. Se eu fosse esperar que tudo ficasse sempre a contento, eu não tinha começado nada na minha vida. Mas eu só estou pedindo um pouco de repouso, nada demais. Eu não posso deixar esperando as pessoas que precisam de mim. Chico, desculpe falar essas bobagens. É que eu lhe quero muito bem. Minha filha, as pessoas que partiram desejam tanto contato quanto as pessoas que ficaram. Porque a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Não dá para imaginar melhor exemplo na nossa realidade atual de sacrifício, de renúncia pessoal que não de Chico Xavier. Que importam as minhas dores? Que importam as minhas dificuldades? Diante das dores e das dificuldades do meu semelhante, eu esqueço de mim mesmo para dedicar-me ao meu semelhante. E no ato de esquecer-se de mim mesmo para dedicar-me ao meu semelhante, por um processo mágico, entre aspas, as minhas próprias dores são aliviadas. Na hora em que eu busco distribuir luz para o meu semelhante, por um processo mágico, essa própria luz me atinge. Esse é o exemplo de Francisco. Ou por que não dizer, esse é o exemplo dos franciscos? Porque um outro, em determinado momento, trazendo essa realidade para nós, nos disse: é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então, na hora em que nós buscamos, como a imagem, que eu acho fantástica essa, a médium ali, auxiliada pela espiritualidade, dedica-se efetivamente ao seu próximo. Procura doar alguma coisa de si mesma. Procura tirar algo de si que possa ser benéfico para o outro. E aí um grande processo de iluminação acontece. E chega uma hora que a luz é tão grande que a envolve, que talvez a gente não consiga identificar de onde parta. Seguramente parte das regiões superiores, com a qual a trabalhadora dedicada está afinada, sintonizada. Mediunidade, então, é luz que brilha na carne, segundo Joana. Outra definição fantástica. Aí nós juntamos as duas e dizemos então que é uma ponte de luz, unindo as duas definições. Um atributo do espírito, um patrimônio da alma imortal, um elemento renovador da posição moral da criatura, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória
pela face do mundo. Ato falho, não é Joana desta vez, é Emanuel, o nosso segundo universitário. A gente brinca lá no Rio Grande do Norte dizendo que nas nossas palestras a gente gosta de pedir ajuda dos universitários. A universitária mor de hoje é lógico que é Joana de Ângeles, mas aí Emanuel é também o nosso segundo universitário. A gente pede a ajuda deles para dar, né, um suporte para as nossas apresentações. Está lá no livro O Consolador. Agora sim, Joana nos diz, o que é que ela nos diz? Que no processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a joirar, aguardando o arado da tua atenção, sem constituir-se em privilégio. Tá certo, pessoal? Não é privilégio, muito pelo contrário. Para que a gente não fique assim, se colocando numa posição de pedestal, como aqui transitoriamente a gente está aqui. Eu gosto muito do púlpito porque a gente segura aqui de um lado e do outro, né? E o nervosismo se transfere para o instrumento aqui, né? E nos ajuda. Um belo dia eu estava lá na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nervoso para fazer uma palestra, nervoso. E aí eu fui mal educado, assim, com toda a educação eu fui mal educado. E aí eu disse assim, mas meus amigos, que coisa, eu não estou aqui me dispondo a falar do Evangelho? Por que eu fico tão nervoso? Se eu vou tentar distribuir a mensagem de Jesus, por que as mãos tremem, as pernas não querem atender aos comandos, o estômago embrulha? E aí eu fiquei cobrando da espiritualidade. Olha só, coisa de espírito imperfeito ainda. A gente faz dessas coisas. Por acréscimo da misericórdia divina, eles nos responderam mentalmente, nas nossas parcas condições mediúnicas. Mas quando eles precisam dar o puxão de orelha, aí eles abrem uma exceção. E eles disseram assim, meu filho, o nervosismo significa que você está sentindo o peso da responsabilidade de falar do Evangelho de Jesus. Talvez na hora em que as suas pernas não bambeiem, que o seu estômago não embrulhe e que a sua voz não queira faltar em alguns momentos, isso signifique que falar do Evangelho de Jesus para você se transformou numa coisa banal, se transformou numa atividade corriqueira. Então, goste do nervosismo, porque ele significa que você está sabendo a grande responsabilidade que tem na hora em que você busca utilizar a palavra na tribuna espírita. Que puxão de orelha, hein? Que puxão de orelha. Então a gente fica aqui. Mas tem muitos médiuns que utilizam outro púlpito imaginário, qual seja o de acharem que porque são médiuns são os últimos biscoitos do pacote. Ou como a gente diz aqui no Nordeste mesmo, reis ou rainhas da cocada preta. E aí diz assim, olha, eu sou médium, eu sou aqui o médium da casa. E aí parece que tem o nosso querido irmão lá também, Jacó Melo, que talvez vocês conheçam, que ele disse, nessas horas o nosso beiço treme um pouco, né? E a gente fica falando empolado, não, olha, me respeita, eu sou médium, eu recebo aqui Dr. Bezerra de Menezes, não sei quem, não sei que lá. Então é preciso a gente observar que mediunidade, muito ao contrário do que um privilégio, é uma oportunidade de serviço, de reajuste, que todos nós necessitamos. Sem apologia daquela coisa que se faz também na casa espírita, ah, você é médium? Nossa, então você é um espírito muito devedor, muito atrasado, deve ter feito muita coisa ruim na encarnação passada para ter reencarnado nessa como médium. É um equívoco doutrinário isso. Necessitados, imperfeitos e precisando de transformação somos todos nós, com raríssimas exceções na Terra, são os espíritos missionários. E por incrível que pareça, esses que talvez poderiam atestar a não necessidade, por humildade, eram quem se diziam os mais necessitados. Relembremos-se Chico, que dizia, eu sou um cisco. Em determinado momento, falando com Bezerra de Menezes, ele disse, eu sou a pulga do cachorro sarnento. E aí Dr. Bezerra ficou assim, vamos dizer que os espíritos superiores não se chateiam, mas ele ficou dizendo assim, mas Chico, assim você me desmerece, porque se você é a pulga do cachorro sarnento, o que serei eu? Dr. Bezerra, o senhor é o meu veterinário. O senhor é o meu veterinário. Então, os nobres espíritos se diminuem. Aí a gente que tem tantas necessidades, às vezes se aumenta. E o Evangelho diz que todo aquele que se eleva será rebaixado.
Então é preciso considerar que a mediunidade, ela é uma conquista para que nós possamos crescer e desempenhar as nossas tarefas no mundo. Através da mediunidade teremos acesso, se sintonizados com o bem, se procurando exercitar a mediunidade com Jesus num processo de autoiluminação que busca o outro, nós teremos acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores. Quando chegar a hora, o pessoal me avisa, porque a gente vai falando aqui, né? Então a disciplina acima de tudo. Quanto? Tá bom, dá para terminar com tranquilidade. E momentos de reflexão profunda. Isso está lá, salvo engano, momentos de consciência. Vamos ver se é isso mesmo. Mais um. Momentos de consciência. Aí vamos guardar essas palavrinhas para a gente passar para o próximo slide, tá? Paisagens felizes. Intercâmbios planificadores. Momentos de reflexão profunda. Quem de nós não deseja isso? Quem não desejar, levante a mão. Pronto, então todo mundo quer, não é? Lógico. Aí todo mundo quer ter essa possibilidade do intercâmbio. Olha só, eu gosto muito dessa imagem também. É o senhor lá lendo o livro dos Espíritos. Aí ele está lendo o livro dos Espíritos. Chega lá, talvez a mentora espiritual dele senta do lado. Está lendo também com ele. Às vezes insufla umas ideiazinhas para ele compreender melhor algumas coisas. Olha só que coisa fantástica. Mas aí eu preciso fazer agora um momento confissão para vocês. Não poderia deixar de fazer isso. Porque... ainda não passa não. Porque a gente veio aqui, né, recebendo um convite tão carinhoso da Ana Tereza, lá do Lúcio, de todo o pessoal aqui da Federação Espírita Paraibana, e a gente seria injusto se a gente agora não abrisse o nosso coração para vocês. E nós vamos fazer isso porque talvez alguns de vocês compartilhem com o sentimento que tomou conta de nós exatamente nesse momento da apresentação, de tristeza. Mas, Igor, que coisa feia, tristeza, me bateu assim uma leve melancolia, porque diante de tantas belezas da mediunidade, de ver como a mediunidade é uma ferramenta tão poderosa no nosso processo de iluminação, uma grande oportunidade de serviço, eu fiquei triste porque não sou médium. Muitas aspas nessa hora, tá? Não sou médium ostensivo, não vejo os espíritos diretamente, não ouço, não, através da psicografia, não atesto de uma forma mais pungente a sua presença, ou através da psicofonia. Não tenho a mediunidade ostensiva. Embora a nossa Josi relembrou uma orientação magna de Kardec em O Livro dos Médiuns, quando nos coloca que todos somos médiuns. Esse foi o primeiro consolo que a espiritualidade me trouxe, né? Porque eu fiquei pensando assim, e agora? Ai de mim que não tenho a mediunidade. O que será então de mim? Não terei acesso àquelas paisagens planificadoras? Não terei acesso a essa grande oportunidade de serviço? Como fico eu? Talvez alguns de vocês possam estar pensando nisso agora. Como fico eu que não tenho a mediunidade? Aí os espíritos, talvez por bondade e porque nós precisaríamos aqui falar para vocês, então acho que o mérito é muito mais de vocês do que meu, me deram esse primeiro consolo, que a Josi relembrou. Meu amigo, você estuda o Livro dos Médiuns, não está lá dizendo que todos são médiuns em grau maior ou menor. As leves intuições, as inspirações que ora você sente não acaso são também manifestações da mediunidade. As possibilidades do intercâmbio com o mundo espiritual através do sono, como a Josi falou. Então, não se considere um desafortunado da sorte. Só que existe ainda muitos mais motivos para que a gente não se entristeça. E quem vem nos esclarecer sobre isso é a própria Joana de Ângeles. Ela vem nos dizer que se todavia não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médium da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro desde hoje.
E em outra obra, ela complementa o entendimento dizendo: tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. E nós sempre costumamos dizer que não há ninguém que seja tão pobre que não tenha nada para dar ao outro, como também não tem ninguém que seja tão rico que não tenha nada para receber. Todos nós então estamos envolvidos num grande processo de dar e de receber. E se acaso não temos a faculdade mediúnica ostensiva, não teríamos outras mediunidades, como a que Joana de Ângeles nos coloca: a mediunidade da caridade, a mediunidade do amor ao próximo, a mediunidade de ajudar a quem precisa e ser o intermediário entre a misericórdia divina e alguém que sofre no mundo. A mediunidade do sorriso estendido para alguém que está triste, para que ele renove as suas forças. A mediunidade de um olhar carinhoso que nós podemos e devemos sempre direcionar a alguém. A mediunidade de um abraço forte que distribui energias para o outro. A mediunidade de uma palavra consoladora, a mediunidade de um aperto de mão. Tantas são as mediunidades que nós podemos ter em favor do nosso próximo, que se acaso não tivermos a que nós consideramos como mediunidade propriamente dita, meus caros amigos, não somos nós quem estamos dizendo, é Joana quem nos consola, a mim e a todos vocês, talvez aqueles que não tenham como eu a faculdade mediúnica ostensiva. São muitos os recursos que nós temos para servir, para ajudar o próximo, para iluminar o outro, e na hora em que nós fazemos isso, certamente luzes brilharão sobre a nossa própria realidade íntima. Ainda seguindo com Joana de Ângeles, que conseguiu, as muitas Joanas, volta um pouquinho a imagem, conseguiu efetivamente o encontro com Jesus. Conseguiu viver esse momento de encontro pleno com Cristo, porque quando nós falamos em mediunidade e em processo de autoiluminação, em doação, em amor, em caridade, nós não podemos deixar de falar nunca e em nenhum momento em Jesus Cristo. Aquele que se traduz então no nosso companheiro fiel, para que nós possamos exercitar a mediunidade com Jesus. E como Joana fez isso, como ela faz, como ela efetivamente é uma grande intercessora do Cristo em nosso favor. A ponto de nos dizer, na mensagem contida no livro Celeiro de Bênçãos: unge-te então de amor e faze-te médium da alegria, como da caridade superior, vivendo por alguns momentos, embora as dificuldades do que sofrem, clareando-os com a dádiva da tua auto-oferta, para que tenham verdadeiramente como amigo e sejais realmente irmãos de todo. A grande mediunidade, a mediunidade por excelência, que é o convite para todos nós, que é a mediunidade da doação ao outro, a mediunidade de tirar alguma coisa do muito que nós temos, que muitas vezes não é material, é espiritual, é o nosso esforço, é o nosso sacrifício, é o nosso tempo, é alguma coisa de nós, e entregar para o outro no gesto de amor. Eis um conceito ampliado que nós pretendemos trazer nesta manhã sobre a mediunidade, e que necessariamente vai encontrar sempre na figura do Cristo o pano de fundo, o personagem principal, por outro lado, a grande fonte de inspiração. Nós temos brincado dizendo que ao longo desse ano fizemos um acordo com o Cristo. Não que ele precisasse disso, mas porque nós precisamos. De que em nenhum momento em que utilizássemos da palavra nas muitas tribunas espíritas deixaríamos de falar sobre ele. Porque ele casa perfeitamente qualquer que seja o tema evangélico, doutrinário, filosófico. Não podemos deixar de falar de Jesus. Temos uma necessidade grande, meus caros amigos, da presença de Jesus nas nossas vidas. Ele é o grande gerador, através do qual ou sem o qual as nossas luzes nunca conseguirão brilhar. É o nosso combustível, que precisará necessariamente estar existindo dentro dos nossos corações, para que nós possamos estender luz ao outro, para que o outro possa devolver luz para nós mesmos. Precisamos muito de Jesus.
E aí um belo dia, refletindo sobre isso, para já nos encaminharmos para o término da nossa apresentação, era um início de ano, tinha acabado de passar as comemorações natalinas, onde a gente se lembra do Cristo, não é? Quando é no momento do Natal, a gente se lembra de Jesus. Afinal de contas, Jesus está nascendo e a gente rende tantas homenagens. A gente fica mais apto a perdoar. A gente fica mais apto a ser benevolente para com o próximo. Se alguém pisa no nosso calo, a gente diz, não foi nada, está tudo bem. Mas aí o ano começa. E aí, a partir do momento em que o ano começa, parece que a gente vai esquecendo um pouco essa figura do Cristo. Aí alguém pisa no nosso calo e a gente fica chateado. Ou depois pisa no nosso calo e a gente pisa no dele de volta. A caridade parece que esvanece um pouco, a nossa capacidade de perdoar parece que diminui. Esse é um grande efeito do nosso distanciamento com o Cristo. Na hora em que nós nos distanciamos dele, porque ele está sempre junto de nós, mas na hora em que nós nos distanciamos dele, nós perdemos essas possibilidades benéficas que a presença do Cristo impõe nas nossas vidas. E aí nós ficamos pensando como seria bom se Jesus estivesse conosco, simbolizando com isso que nós estivéssemos com ele todos os dias da nossa vida. Ah, Jesus, mestre querido, como eu gostaria de que neste ano novo que agora se inicia, o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. A tua presença constante seria a maior alegria que esse teu servidor humilde com fervor desejaria, e assim um novo homem este ano surgiria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. As minhas deficiências o Senhor superaria. E em nome da caridade que com amor eu praticaria, do fundo do meu coração, muita gente eu ajudaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Das belezas do teu reino de amor eu falaria, e os poemas da tua vida com vigor declamaria. Seria uma maravilha que muito me emocionaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Um pequeno ponto de luz nesse mundo eu seria, trazendo a paz, a esperança e suavizando a agonia. Pregando o teu evangelho, corações eu confortaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Pois que a tua presença é dotada dessa sublime magia, de aliviar os aflitos e para a dor ser uma anestesia. Divulgando a tua mensagem, almas eu confortaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Que eu fico a me perguntar se o Senhor me aceitaria. E entre tantos os chamados, será que me escolheria? Se escutasse o teu chamado, correndo para ti eu iria, só para poder estar contigo toda hora, todo dia. Se essa dádiva eu conquistasse, eu muito agradeceria. E para retribuir estas bênçãos pelos 4 cantos iria, divulgando os teus ensinamentos, e sozinho eu não estaria, pois tu estarias comigo toda hora, todo dia. Eu sei que depende de mim concretizar essa poesia e fazer com que nesse ano sejas a minha estrela guia, e por toda a eternidade que eu alcance a imensa alegria de poder estar contigo, meu Senhor, meu pastor, meu amigo, toda hora, todo dia. Muita paz, meus queridos amigos. Obrigado pela paciência. Que Jesus nos abençoe. Nós aqui agradecemos pela oportunidade, que infelizmente não é toda hora, nem todo dia, mas de termos o nosso querido amigo conosco aqui, que tão gentilmente vem do Rio Grande do Norte para estar conosco e dividir um pouco desse ensinamento, dessa aprendizagem. Então, até como forma de pequena retribuição, dentro desse momento, nós queríamos chamar a nossa querida Fátima Malaquias para entregar ao nosso querido Igor Mateus uma lembrancinha desse seminário, deste evento, que com certeza para nós fica gravado dentro da nossa construção de ensinamento e de sabedoria do ensino cristão. Bom,